Todos vocês que acompanham o canal do Conde, começando mais um Conde Anitablian aqui no canal do Conde, mais uma vez, toda sexta-feira às 17 horas. Tudo bem com você, Anitablian? Como é que está o Brasil? Como é que está aí a atividade política do país nesses últimos momentos aí? Vamos dar uma repassada na semana e vamos falar dos temas quentes também, né? Sobretudo a pesquisa da Datafolha que saiu hoje aí do Bolsonaro. Tudo bem? Tudo bem, Conde, amigos da família Gustavo Conde, Rogério Anitablian, TV 247. Boa tarde, boa noite, bom dia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que essa semana ela começou de uma maneira e está terminando de outra, né? Eu tenho analisado não só a pesquisa, como o comportamento do Bolsonaro durante a semana, como ele mudou, né, Conde? Que coisa, cara, inacreditável. Que situação, cara. Ele mudou demais. Agora, eu assisti um sujeito que há 2 semanas atrás era acabou porra, agora elogia o Toffoli, elogia o Maia, elogia o Alcolumbre, demite o Weintraub, fica constrangido em abraçar o Weintraub. Quer dizer que todo aquele cenário que ele montava de valentia, de ataque às instituições, passear de helicóptero em cima das manifestações, agora parece que ele está bastante tolhido naquele ímpeto, você não acha? Tá pianinho, né, o Bolsonaro, como se diz no popular. E que curioso, não, mas você fez a descrição perfeita, Rogério. Isso, ele vai acabar perdendo o apoio das milícias violentas que ele tem. Quer dizer, se é uma pessoa tão boazinha agora que está na presidência da República. A pesquisa da Datafolha hoje, ela traz uma estabilidade nessa popularidade aí do Bolsonaro. Como é que você leu essa pesquisa? Quer dizer, de 43 foi para 44 a rejeição a Bolsonaro. O mais surpreendente, inclusive eu confesso que eu enviei para um familiar que ainda não se pronunciou, está arrependido de ter votado no Bolsonaro, aquele aspecto da pesquisa que você deve ter atentado, você deve ter analisado a pesquisa toda, que diz quantos por cento da população continuam achando o Bolsonaro muito inteligente. E se for verdadeiro aquele índice de 40%, é preocupante em relação à capacidade desses 40% de avaliar o que é a pessoa inteligente. Quer dizer, a não ser que eles estão analisando que a pessoa inteligente é a pessoa ardilosa, que é a pessoa que mente bem, que é a pessoa que interpreta um papel para que os outros acreditem nela, que seja capciosa. Eu não sei, se a análise for essa, aí, dependendo da régua moral de cada um, a gente pode até compreender. Agora, inteligência, no sentido que a gente concebe, né? Eu acredito que ele está muito longe disso. O maior exemplo disso, e a coisa que me deixa mais dramaticamente chateado, muitas vezes eu até digo, tem dia que a gente acorda chateado assistindo a essa situação do país em relação à questão da crise sanitária. É imperdoável todos os dias nós ouvirmos que 1.100 pessoas morreram, 1.300 pessoas morreram, 1.400 pessoas morreram, e ele continuar com o discurso. Eu não vou nem dizer, olha, o problema é o discurso dele, sob o ponto de vista da interpretação ideológica, do conceito do que a coisa seja. Mas não ter coordenação, não tem ninguém no controle. O governo não tem controle. É um país que não tem controle, é um país que tem ministro da Saúde interino, que tem ministro da Educação interino, que tem política de segurança pública que autoriza desmando, que tem aqui em São Paulo ontem, quando teve uma operação da Corregedoria da Polícia Militar, no 5º Batalhão, aqui na Zona Norte, próximo do bairro do Tucuruvi, lá perto da Nova Cantareira, que cercou o 5º Batalhão, ninguém entrava, ninguém saía, a Corregedoria cercou, e muita coisa foi comentada, né? Rumores aí, inclusive, que seriam denúncias de participação no próprio tráfico de drogas da região. A ver. Mas a política de segurança pública, e a gente está em São Paulo e fala sobre São Paulo e o que foi veiculado nos últimos tempos, como piorou. Muita gente que a gente tem conversado diz o seguinte, esse discurso de autorização em relação a não cumprir lei, a não cumprir agenda, a não cumprir protocolo de nenhuma monta, como desorganizou o país, Conde, como a gente está vivendo uma situação que é entre o marasmo, a desesperança e uma gestão que é absolutamente deletéria em relação ao princípio da instituição do ente público. Você tem o Estado, nós conversamos sobre isso outras vezes, você tem o Estado para organizar, né, para dinamizar a atividade econômica, para disciplinar a atividade política, para poder dar o aporte na questão da saúde e da educação condizente com os propósitos a que se
sugere que exista, né? O Estado quer dizer, hoje existe no Brasil uma política de descalabro. Nós não temos autoridade, nós temos um discurso. E vendo, só me permita para concluir essa ideia, Conde, você tem aquele discurso, por exemplo, do Flávio do Bolsonaro, falando que quem precisa de foro privilegiado é vagabundo. Agora ele assumiu, né? É incoerência, é falta de capacidade administrativa, é um descalabro. Rogério Anitablian, antes de voltar para você, Rogério, deixa eu te perguntar, tá bonito o seu cenário, hein, Rogério? Nós estamos melhorando um pouco aqui. Bonita, aí tá frio, tô vendo que deve estar friozinho aí. Agora, eu tô sentindo falta dos Playmobiles, mas eu sei que, enfim, eles não podem estar sempre aí, realmente, né, tal. Agora, só para te dizer que tá dando uma pequena picotada na imagem, não sei em função do quê, acho que é coisa de internet. Mas... Melhor assim, porque muitas vezes... Aí congelou de novo. Eu não sei se você está no notebook normal de sempre? Estou no notebook normal. E a priori, para mim, a conexão está boa, mas a ver... Pode ser uma coisa do YouTube ou do Zoom. O Zoom atualizou agora. Pode ser um problema do aplicativo. Vamos que vamos. Não tenho o que fazer nesse momento. Deixa eu saudar aqui a Edna Teixeira, de Fortaleza. Uma boa tarde para o Conde. Aqui, obrigado, querida Edna. Um beijo para você. Daniele Costa. Boa tarde, Condão. Rogério. Natal, Rio Grande do Norte presente. Yumi Doceria. Boa tarde. Temos mais uma do Gil. Além da belíssima tocada na Super Live 4, já toquei uma música do Gil. Gilberto Gil faz 78 anos hoje, Anita Blian. Que beleza, né? Não, eu vi um pouco desse papo de vocês. Assim, eu confesso que não vi. Você tocou, né, alguma coisa do Gil? Eu toquei para fechar só um pedacinho do Tempo Rei. Não vi, mas eu acho que é muito a propósito, a caráter, a gente lembrar do Tupamã-Pó, né? É o que o Brasil está precisando nesse momento. Não toque no meu amigo, porque o que está acontecendo na sociedade brasileira, quando eu falo das mortes do coronavírus, me toca muito do seu ponto de vista pessoal. Eu não quero entrar em especificidades, em citar nomes, eu acho que isso nunca é produtivo, mas eu vi situações de pessoas que não teriam comorbidades e que não tiveram acesso a um atendimento, talvez no tempo, e com não vou dizer qualidade, porque eu sei que no SUS também tem muita gente que se desdobra de todas as formas, mas com um aspecto temporal, fundamentalmente, né? Porque existia aquela coisa do protocolo, olha, volta quando estiver muito ruim, e o sujeito voltou quando estava muito ruim. Recentemente aconteceu isso, uma pessoa menos favorecida do seu ponto de vista econômico faleceu. Né? Então a gente fica... E a história do Tupamã-Pó. Estão tocando nos nossos amigos, estão tocando nas populações menos favorecidas. E, de novo, a classe média... Nós falamos, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, sobre vídeos de shopping centers de alto luxo, né? Tem face shield, tem aquele escudo facial, tem um shopping agora, não aquele que eu te mandei a mensagem, mas outro que está distribuindo escudo facial para quem vai para o shopping. O sujeito já vai com a máscara, tem escudo facial, aí tem a coisa do termômetro, tem todos os cuidados de todas as montas, e parte da população que não tem acesso a essas facilidades continua morrendo, e parece que, de um modo geral, o formador de opinião na sociedade brasileira, essa nossa linda mídia hegemônica, me perdoem a indignação, parece que cada vez dá menos atenção, porque está acontecendo o que a gente previa. Conforme vai atingindo os menos favorecidos e os mais pobres, e nas classes mais privilegiadas a coisa vai para um índice de letalidade cada vez menor, o assunto fica menos importante. Tudo bem, né? Parece que está tudo bem para o jornalismo brasileiro, né? Tá tudo legal. São Paulo ultrapassou a Itália, né? Você sabe como começou? Hã? Você sabe como começou? Quando teve aquele discurso de um sujeito aí de uma empresa grande de investimentos, que ele disse, olha, ainda bem, para nós já passou. Para nós já passou, era para as classes mais privilegiadas aqui em São Paulo, já passou. Então, como já passou para as classes mais privilegiadas, é como se não existisse. O que está acontecendo agora, Rogério, é o que sempre aconteceu no Brasil e, sobretudo, com a cobertura da imprensa. Você não vê os grandes jornais entrarem na periferia, fazerem as reportagens com as pessoas que estão ali sofrendo. Às vezes eles fazem para dar uma disfarçada, mas não é uma coisa da dimensão que é a perda das vidas dessas pessoas. Quer dizer, 13 mil mortos no estado de São Paulo. Olha, e é tão verdadeiro o que você está falando, é tão verdadeiro o que você está falando, e é tão real
essa situação que a gente vive nesse momento no país, que é previsível, sob todos os aspectos, porque a gente assistiu isso em outros tantos episódios, mas eu estava lendo aqui um livro, estou com ele, inclusive, em mãos, a respeito daquela rebelião de 1835 na Bahia, aquela que aconteceu, a Revolta dos Males, né, que aconteceu entre dia 24 de janeiro e 25 de janeiro de 1835, se não me falha a memória. E num dos trechos do livro aqui, há uma menção de que a mídia, naquele momento, lógico, dominada pela elite da sociedade baiana, se referia às populações menos assistidas econômica e socialmente, menos privilegiadas, como vagabundos. Quer dizer, não mudou nada. Mudou nada. Não mudou nada, porque o conceito de vagabundo qual é? Vagabundo é quem ganha pouco, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então, quem é vagabundo? Porque há uma definição aqui a posteriori, onde fala sobre a estratificação da sociedade, que os menos privilegiados e os escravos, que eram os que naturalmente mais trabalhavam, sob o ponto de vista do entendimento do trabalho em relação à utilização da força física e tudo mais, eram considerados vagabundos. Quer dizer, vagabundo é quem ganha pouco, é quem tem uma condição social menos privilegiada. Esse era o conceito da mídia na Bahia em 1835. E hoje os jornalões, que fazem esse discurso de pseudo-civilização, civilidade, desse verniz civilizatório, é o que o Conde falou, gente. Não vão para a periferia. Não vão. Eles vão para a Faria Anitta vai pegar fogo hoje, viu, Anitta? Eles vão para a Faria Lima. Eu fico indignado porque eu vejo que as pessoas... Parece que muita gente faz que não entende. É o que me deixa mais chateado. Por isso eu até mandei, de forma provocativa para algumas pessoas, essa história de que o Bolsonaro, para 40% dos entrevistados pelo Datafolha, é muito inteligente. Eu quero saber o que é muito inteligente. Muito inteligente, em que sentido? É ser malandro? Capcioso? É ser esperto? O que é? Você está entrando digamos, nessa questão metodológica deficiente das pesquisas de opinião, que é o sentido, que é uma questão que eu sempre reclamei, quer dizer, tem um consultor em linguagem, linguística, para, digamos, estabelecer, porque o discurso não é fácil, não. Então, que inteligência é essa? É isso que você tá fazendo a pergunta certa. Porque para o brasileiro, ser inteligente ter poder, é sinônimo de poder. Não é só para o brasileiro, não. E, evidentemente, inteligência tem múltiplos significados. Você está coberto de razão. Isso aí dá um artigo científico, inclusive. Pode falar. Você me alertou para uma situação que, mais uma vez, tem muita coisa que a gente vai aqui conversando e vem memórias históricas, né? Principalmente pretéritas. E você me lembrou de uma situação que eu sempre falo, para mim é meio que baliza, né, de tudo que a gente está vivendo aqui, situações da infância, da adolescência, e quando a gente começa a aprender, né, que as nuvens não são feitas de algodão, e houve no seio da classe média aquela coisa do preconceito. Claro, gente, sem generalização, estratos da classe média, naturalmente. Tem muita gente boa na classe média, tem muita gente boa e ruim em todos os estratos da sociedade. Nós não podemos definir de uma forma genérica que vamos cometer injustiça. Agora, nesse mesmo período, eu lembro de ter ouvido de um professor numa escola por volta aí dos 14, 15 anos de idade, que quando se referia a alguém que era muito bem sucedido economicamente, dizia: fulano é muito esperto. É isso que você falou agora há pouco. O que é ser inteligente, o que é ser esperto, o que é ser bem sucedido? É ter dinheiro. É ter dinheiro, né? Não importam, muitas vezes não importam os meios, importa o fim. Ganhou muito dinheiro, então você está aprovado. E se você conhece vários empresários, né? Se você conhecer as pessoas que têm mais dinheiro no Brasil, você percebe que realmente não tem uma correlação inteligência e sucesso financeiro. Quer dizer, em geral, são pessoas bastante burrinhas do ponto de vista de compreender certas complexidades, né? Tem assim, uma correlação, são vários os fatores, mas tem uma correlação que eu poderia apropriar: ousadia. Ousadia é um dado que, no bom e no mau sentido, né? Dá para a gente... existem modelos das duas nuances, das duas matizes. Ousadia é um dado relevante nesse contexto, né? Muitas coisas que eu, por exemplo, não me proporia fazer, que outras pessoas fazem, e que, se você dissesse qual é a diferença, né? Muitas vezes é esse fim. O cara
Eu vou dar um exemplo aqui, para que seja mais compreensível. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus não é uma região que foi constituída para que desenvolvesse de forma sustentável a região da Amazônia legal, né? Você tem Zona Franca, você tem em várias, você tem Suframa lá em várias cidades, né? Então, qual que é o incentivo? É tributário, Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, Imposto de Importação, em relação ao ICMS, tem uma série de isenções, uma série de situações de incentivos fiscais. Muitas vezes, isso foi mal utilizado. Então, você tinha muitas... No Brasil, isso é um caso, inclusive, que rendeu muitas reportagens, inclusive na grande mídia. Muitas vezes, você tinha empresas de fachada que se beneficiavam dos benefícios, né, que se usufruíam dos benefícios, e não estavam, de fato, instaladas naquela região. Estavam instaladas em outras regiões, o que acaba corrompendo totalmente o propósito, porque o negócio era gerar emprego, gerar desenvolvimento sustentável naquela região. E alguns desses, naturalmente, foram punidos pelo que reza a lei. Outros não. Então, o que acontece? Outros desses que não foram punidos são bem-sucedidos hoje. São espertos? Essa pergunta nós podemos fazer. São inteligentes? Ou são transgressores? Sabe o que você está me fazendo pensar, Anita Blian? É o seguinte: eu não me lembro do Datafolha ter perguntado, quando o Lula era presidente, se o povo achava o Lula inteligente ou não. Não me lembro de ter perguntado quando a Dilma também era presidente. Esse Datafolha, ele vem no processo de redomesticação do Bolsonaro que está se dando nesse momento. Ele já está uma semana que, como você abriu o programa dizendo aqui, totalmente tranquilinho. É uma maneira de o Bolsonaro se tornar digerível para a elite brasileira. Então, as pessoas acham ele inteligente, pouco inteligente, né? E aí você tem esse espectro aí da inteligência. Enfim, isso dá pano para manga. Rogério, deixa eu ir para o bate-papo e vamos acelerar. Se você quiser me interromper, fica à vontade, querido. Me permita, só para não perder. Fala, não perder o ponto. Não perder o ponto. Tem uma coisa aí. A elite brasileira, extratos da elite brasileira, que são muito chegados no anglicismo, já foram muito chegados na francofonia, já foram muito chegados também na coisa do falar francês, é muito bonito e tal. Acho super legal falar idioma, não é nada contra, mas eles chamam isso, muitas vezes, de savoir-faire, saber fazer, né? Então, não importa, muitas vezes, o propósito, se ele é ou não legal. Importa que a pessoa, eventualmente, soube fazer no sentido de que ela não foi pega. Não, ele soube esconder o Queiroz, inteligente, né? Isso. Eu pensei nisso. Soube pressionar a Polícia Federal, né? Soube agora recuar também, né? E olha como ele é inteligente, ele soube recuar, né? O STF foi lá, tirou foto com o Toffoli, né? O Alexandre de Moraes ficou com a brocha na mão, agora que o Alexandre de Moraes estava ali dizendo qual era a realidade desse governo. Sensacional, o Rogério Itabelian sempre aqui, muito conteúdo para vocês aqui do canal do Conde. Deixa eu continuar lendo aqui os comentários. Olha só, chegando do Aquias, sempre recomendando o Itablian. Amigos são conquistas que vamos acusando ao longo da vida. Gesamari Solange deixou essa mensagem aqui. Marcelo de Mello, abraços texanos, amigos. Conde Anitta, obrigado. Super abraço para você também. Deixa eu pegar mais um comentário aqui. Cláudio Cunha, 53% da população aprova, segundo o Datafolha. Talvez devêssemos inverter um pouco a lógica. É fato que a Covid-19 é perigosa, contagiosa e mata. Certo seria o isolamento, mas a maioria é contra. E daí? Socorro Lopes dizendo, inteligência emocional, poucos possuem. Deixa eu ver aqui. Bom, as várias inteligências, como a gente deixou claro aqui. Agora, Rogério, vamos fazer uma tour pelo noticiário recente e depois a gente volta a falar do Datafolha, porque eu acho que tem pano para manga. Então, a gente vai falar do ACEF, do próprio Queiroz e da privatização da água. Tô ansioso para te ouvir sobre isso, porque sei que você enfim, é uma pessoa, além de muito bem informada, conhece assim as sutilezas de um projeto como esse aí. O que você teria a dizer? Eu confesso que eu não li o projeto de lei, mas eu vi a explicação do Glauber Braga sobre as consequências dessa privatização, dessa questão do saneamento básico, e elas podem ser catastróficas realmente. Queria ouvir você.
ele vem no bojo daquela ideia de desconstituir o ente público como capaz de gerenciar os problemas nacionais de maior monta. A apropriação desse tema, desse fio condutor, ocorre dentro do bojo das manifestações de 2013, quando elas eram suprapartidárias, elas eram de tendência e de viés progressista, elas passaram a uma característica apartidária, primeiro suprapartidária, depois a partidária, depois elas passaram a contestar a política e o ente público. Eu lembro que, naquela época, muitas fotos, inclusive falsas, que nem eram do Brasil, de pronto-socorro em situação de calamidade, de escola destruída, muita coisa que não era do Brasil, não eram fotos do Brasil. Assim como, quando eu digo que o modus operandi é o mesmo, na Síria, por exemplo, por ocasião dos pretensos ataques químicos do governo Bashar al-Assad, muitas fotos eram emprestadas de outros conflitos, de outros momentos. Isso foi reiteradamente denunciado por várias pessoas que faziam a checagem desse material. Essa ideia de que o saneamento não pode ser algo que o Estado forneça para o cidadão, que a água encanada, a gente sabe do problema dos poços aí, que são muitos poços rasos e que vêm com lençol freático contaminado. Isso eu vi muito na Baixada Fluminense, isso eu vi muito em Minas Gerais, vi muito no interior do Paraná, ali na região da Grande Curitiba, na Lapa, muita propriedade rural que o pessoal, quando não tinha acesso à água, e tinha um poço muito raso, com a água suja, e muitas vezes consumia essa água, às vezes sequer passando por um processo de fervura. Isso eu vi muito no Brasil. Agora, se metade da população brasileira não tem acesso a esse bem, que é um bem que, inclusive, está constitucionalmente assegurado, como obrigação do Estado. O discurso e a cultura, que nesse momento eu sou obrigado a dizer que, lamentavelmente, eu ouvi da boca do Ciro Gomes isso, no dia de ontem e no dia de hoje ele continua dissecando isso. Ele que diz que é a favor de um projeto nacional desenvolvimentista. Ele diz que o Estado não tem condição de fornecer para a sua população um bem tão necessário como esse, fazendo o discurso da Faria Lima. O discurso da Faria Lima é esse: o Estado é mau gestor, o Estado é corrupto, o Estado não irá satisfazer as necessidades da sua população, porque na medida em que você administra um bem público, você não tem interesse em fornecer, porque você não acredita no ser humano, eles não acreditam no ser humano, você não tem interesse em dar o melhor de si. Vem nesse bojo. Agora, eu li boa parte desse processo e desse projeto. Ele é muito sutil, ele fala sobre a possibilidade, inclusive, de criação de consórcios entre municípios, não necessariamente consórcios privados. Mas o objetivo parece muito mais retórico, porque, na realidade, se não há verba, se não há coordenação, se não há planejamento, muito provavelmente todos esses processos, ou a imensa maioria deles, irão para as mãos da atividade privada. E a atividade privada, ela não está, ao contrário do que se apregou, interessada em atender o cidadão brasileiro. Ela quer, por princípio, ter lucro. Então, aonde as coisas precisam chegar e não chegam, porque eventualmente não há uma relação custo-benefício do ponto de vista do enfoque da iniciativa privada, ela vai continuar não chegando. Sabe o que vai acontecer? Para resumir e não ser muito técnico, nós vamos pagar mais caro por um serviço que deveria, obrigatoriamente, inclusive constitucionalmente, pelos princípios, eu entendo, como obrigação do Estado, nós vamos pagar mais caro por um serviço que é obrigação do Estado, e nessa cultura de que o que é de todo mundo, cachorro que tem, como é que é? Cachorro de dois donos morre de fome. Esse é o papo da Faria Lima, sabe? O que é de todos não é de ninguém, ninguém vai administrar bem público porque tem que ter um retorno, tem que ter uma participação, tem que ter... Eles chamam o seguinte, olha, hoje eu estou calibrado nos termos estrangeiros, eles chamam de success fee, quer dizer, o prêmio de sucesso da iniciativa deles. Eles dizem, não, tem que ter um success fee, tem que ter um retorno, quer dizer, tudo no sentido personalista, pessoal, egocêntrico, nunca na ideia da precedência do coletivo sobre o individual. E quando começou a pandemia, eles estavam morrendo de medo que os hospitais privados não dessem vazão a toda a demanda. Aí eles falavam em fila única, não fizeram no Brasil. O Nelson Teich disse, olha, não podemos fazer isso no Brasil, porque lá fora, os investidores, eles vão nos achar intervencionistas, e aqui nós temos uma ideia de gestão liberal da economia. Ou seja, continua o princípio, vidas valem menos que coisas. Rentistas valem mais do que vidas de milhares de brasileiros.
Sem contar que o projeto, o Fernando Horta, conversei com ele ontem, ele disse que o projeto é muito mal escrito. Ele leu todo o projeto. E usa termos, como esse governo, tudo que ele redige, né? A gente já lembra, né? O próprio, aquele projeto anticrime do Moro, como estava precariamente redigido, né? Eles têm dificuldades de redação. E, segundo o Horta, esse projeto da água, né, do saneamento, está pessimamente redigido e usando conceitos que são de leigos, compra e venda, quer dizer, que não vai funcionar, que vai dar muito problema jurídico também na sequência. E outra coisa, esse processo, esse projeto, ele é oriundo, justiça seja feita, ao governo Temer, que foi artífice dessa proposta de economia neoliberal, de entregar o próprio nacional, de entregar nossas riquezas. A tal da ponte para o futuro, nada mais, nada menos era do que a entrega da soberania nacional, do que desistir de promover a inclusão social no Brasil. Inclusão social virou um tema proibido, né, no governo Temer, e vem daquela cultura. É incrível, né, gente? Como fizeram a coisa das fake news, dizendo que o Temer era a continuação do governo da Dilma, que foi eleito na mesma chapa. O projeto que o Temer imprimiu e que o Bolsonaro segue agudizando é o projeto do Aécio. É verdade. O Aécio acabou logrando, né, perdeu, né, aquela piada, né, se a Dilma cair, quem assume é o Aécio, né? Se o Temer cair, quem assume é o Aécio, aquela sofrência toda da elite brasileira. Na verdade, nós fomos engrupidos, nós fomos enganados, e quem governou o Brasil desde 2015, que a Dilma não governou desde o primeiro dia do governo dela, porque sem condições ali políticas para isso, não por culpa dela, mas em função do ódio que estava ali acumulado, é o programa do OS que foi sendo colocado em prática. Você tem toda a razão. Ô, Anitta, deixa eu ir para o bate-papo mais uma vez aqui, que o tempo está correndo hoje aqui, o papo quando é bom, o tempo corre. Deixa eu ver aqui. Cecília Cavanese, falem sobre a entrevista do Lula com o presidente argentino. Nem aconteceu ainda a entrevista. Acho que ainda vai acontecer. A Nizomar Carneiro, eleição de Bolsonaro empoderou tudo o de mais rasteiro em nossa sociedade. Linguajar chulo, o modo grosseiro, a opressão, a coerção, a extorsão, a força bruta, os esquemas fora da lei. Muito bem redigido aqui. É outro papo, né? O internauta aqui, comunidade do Conde, e que assiste o Conde Anitta, sabem escrever uma mensagem. Eu agradeço muito pelo respeito aqui aos padrões de escrita. Eliane Márcia, pelo que estou vendo, já está todo mundo lá em cima, fechado com Bolsonaro e Guedes para ferrar o povo. Ô, Anitta Briano, por que a gente não... A gente venceu essa batalha político-ideológica com as vitórias sucessivas do PT. Primeiro em 2002, 2006, 2010, 2014. 4 vitórias sucessivas. Dizendo, né, para essa elite mal perdedora brasileira, assim, nós queremos este modelo, né, um modelo em que o Estado, enfim, seja competente, que você tenha políticas públicas, e nós vimos o sucesso do governo, inclusive no salário, na conta bancária, inclusive dessa própria elite. Eu pergunto para você, por que a gente está perdendo esse debate hoje? Estão passando como um trator, estão passando rodo em plena pandemia no Brasil, eles estão passando rodo no Congresso, aprovando uma porção de coisas que vão destruir ainda mais a soberania do brasileiro. Em uma palavra, informação. Porque essa situação hoje, que nós esperamos o Jornal Nacional e ficamos muitas vezes contentes com o que o Jornal Nacional diz em relação à família do Bolsonaro, esse é um conflito entre a Globo e o eixo SBT-Record, que tem lá seus filhotes, Rede TV e outros eventuais participantes, tem a Band que vem para lá e vai para cá. Agora, eles continuam alinhados com o que muito corretamente um dos nossos espectadores agora colocou. A política do Paulo Guedes. Eles são sócios nessa agenda. Eles só derrotaram o Fernando Haddad no segundo turno por todas as circunstâncias que nós já conhecemos, dos disparos das mentiras e tudo mais, mas eles só derrotaram porque construíram essa aliança. E eu continuo não acreditando, e nós estamos vendo com muita cautela, que esses grupos tenham interesse na democratização do acesso às instituições, na prática da inclusão social e no prestígio a uma política de administração soberana das relações exteriores. Porque se tivéssemos um segundo turno hoje, entre 2 personagens
que não fossem Bolsonaro e Haddad, mas que fossem apropriados das mesmas concepções, dos mesmos ideários, Conde, em quem votariam os editorialistas do Estadão, da Folha, do Globo? Em quem votariam esse pessoal das frentes amplas aí que estão sendo montadas, né? Quem que eles votariam? Então, o que acontece? É informação. Aí tem, gostemos ou não gostemos, aí tem talvez uma falha estrutural que não é dizer Deu uma travada agora aqui no sinal do Rogério. mais ou vende mais porque é fresco. Rogério, desculpa. Agora deu uma interrupção longa na tua fala. Tem uma instabilidade aqui. Vamos ver se ela melhora agora. Concepções. Espera só um pouquinho, porque o teu sinal tá truncado para mim. Vamos dar assim, só uns 20 segundos para ver se estabiliza, para você não perder de novo a fala. Tá. Guarda o que você está dizendo aí. Eu vou aqui para o bate-papo, só para esperar o sistema regularizar, porque eu conheço, às vezes ele demora uns 30 segundos para voltar ao normal. Júlio César Beraldi dizendo aqui, precisamos dissecar o projeto inteiro e ver as nuances mal intencionadas. Concordo. Zenaide Wanderlind, não foi determinado que o Congresso só votaria sobre assuntos da pandemia. Eu não me lembro dessa determinação, mas faz muito sentido, né? Evidentemente. Socorro Lopes, toda a mídia tem seus próprios interesses. Nós, os pobres mortais, ficamos esperando pacientemente quem ganha. Por isso, o povo está nas ruas sem liderança alguma. Volto para você, Anitta. Tenta retomar daquilo que você estava explicando, que cortou aqui. Refaz de novo para a gente o raciocínio. A nuance é basicamente fundada na informação. O eixo Globo, SBT, Record, que tem hoje seu dissenso, que tem hoje as suas concepções bastante, em tese, bastante diversas, diferentes em relação ao governo Bolsonaro, tem uma mesma agenda em relação à política do Paulo Guedes. A política do Paulo Guedes é a política que uniu toda essa turma, que fez com que eles, inclusive, promovessem editoriais nas eleições de 2018, que buscavam uma narrativa de extremismos, mas optaram e recomendaram, uns mais explicitamente, outros menos, o voto no Bolsonaro. Eles sempre falaram que o grande risco era que o Fernando Haddad transformasse o Brasil numa Venezuela. E quando eu digo aqui, é difícil a gente avaliar, não podemos dizer foi um erro do Lula, foi um erro da Dilma, foi um erro do PT, foi um erro dos partidos de esquerda, não. É difícil, gente, é difícil porque você tem uma mídia hegemônica orientando a formação do senso comum que elege um parlamento que é antipático a medidas de renovação ou de reforma nas estruturas profundas do Estado brasileiro. Na regulação da mídia, em uma certa disciplina no próprio sistema financeiro, numa democratização do acesso às instituições, numa modificação de determinados currículos dentro dessas instituições. Então, como eu estava dizendo, é a história do biscoito. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É uma situação toda retroalimentada. Você tem, nos últimos anos, para piorar um pouco esse quadro, a entrada do proselitismo charlatão, que veio com tudo, que veio com força e que ajudou a orientar e formar essa maioria. Porque, olha o paradoxo, nós temos 90% das pessoas no Brasil que se dizem adeptas de uma educação e de uma saúde universais, gratuitas e de qualidade. Isso entre conservadores e liberais nos costumes, uma novidade que eles inventaram para dividir a sociedade brasileira. O Gessé fala muito sobre isso nas obras dele. Ele diz, olha, inventaram determinados preceitos para dividir a sociedade brasileira. O sujeito, como dizem, do tal teste do trem da supervia, né? ou da CPTM, você diz assim, olha, tem determinados temas que assustam a população brasileira. O jovem tem ido à universidade, muitas vezes, dizendo que, olha, não houve criacionismo, o que houve foi um Big Bang, assustou a família brasileira. Nós temos que entender isso como setores da família brasileira. Você teve transformações importantes que assustaram em relação a tradições que eram ancestrais. Ok, mas veja, você tem a mídia hegemônica mais o proselitismo orientando e reforçando divisões dentro da sociedade, que 90% dela, eu tenho certeza, se não for mais, querem educação e saúde pública universal de qualidade. E os 10% que não querem conseguem criar uma cisão nesses 90% e apropriam-se da maioria deles na eleição de 2018. Eu acho que esse é o dado. O que precisa mudar, né? Eu acho que talvez seja essa a ideia. O que precisa mudar? Eleger um parlamento que permita reformas estruturais que democratizem
a mídia, que democratizem os meios de difusão de informação e a criação da ideia de que o senso comum não seja manipulado para atender interesse de meia dúzia. É como se a sociedade brasileira tivesse se modernizado com as políticas sociais dos governos democráticos, soberanos, Lula e Dilma, tivesse colocado em prática pela primeira vez na história, de maneira massiva, o acesso à universidade, o acesso ao conhecimento, mas ficou um delay, ficou uma discrepância com essa questão da ancestralidade que você está dizendo aí. A sociedade brasileira ainda muito atrasada no sentido dos valores, né? Dos valores próprios, inclusive, da democracia. Tanto que sempre que eu volto a analisar, a lembrar do que foi o governo Lula, que foi o governo Dilma, era uma democracia diferente. Era uma democracia, e na minha visão daquele momento, que agora eu posso até revisar, era uma mais interessante do que aquele ideal de democracia decantado por veículos, por órgãos como a ONU, ou essas teorias das universidades americanas e tal, essa coisa da USP também. Era uma democracia real, é uma democracia visceral. Então, mas ela tem o seu corolário, ela tem esse efeito colateral, que é a discrepância com esse, porque o discurso leva tempo para se sedimentar e nós acabamos jogando tudo, a democracia no lixo, né? Porque o golpe contra Dilma Rousseff foi jogar a democracia brasileira no lixo, espancar, estuprar, e a gente tem esse processo terrível aqui. Agora, então, vou fazer o jump político, Anitta, que a gente já vai entrando no eixo final aqui do nosso programa. O Assef, Frederico Assef, ele vai se apresentar, deu uma entrevista para a revista Veja. Nós temos relatos de bastidor de que ele demonstra um descontrole emocional muito grande. Ele me parece o Roberto Jefferson do Bolsonaro. E ele já deu ameaças veladas, diz que é anjo, mas pode virar o diabo se ele se sentir ameaçado e tudo mais. Ele está deixando algumas deixas nesse sentido. Não sei se você viu a entrevista, mas pelo menos a repercussão dela, eu sei que você passou os olhos aí pela internet nesse dia de hoje. Queria que você comentasse, quer dizer, o Assef, nesse modo ainda modorrento que a imprensa trata tudo isso, com uma má vontade muito grande, haja vista que o Bolsonaro está com a popularidade quase que intacta, desde aquele momento da prisão do Queiroz. Faz um desenho desse quadro para a gente aí. Primeiro, só queria completar a ideia do que você falou em relação à democracia formal. Eu acho que a democracia formal definiria o conceito que você coloca. A democracia formal, ela emana dessa ideia que vem do Partido Democrata dos Estados Unidos. Olha, eu quero dizer o seguinte, cada um tem seus conceitos. Agora tem tanta gente aí fanática torcendo para o Biden. Quero lembrar que quem roubou os containers da Petrobras, com os segredos da Petrobras, foi o governo estadunidense democrata. No bojo do governo estadunidense democrata, que foram vítimas, as empresas brasileiras, da maior espionagem que o mundo já testemunhou. Quem assistiu Privacidade, né? E Snowden, Herói ao Traidor, viu que o Brasil foi mais espionado do que a China e do que a Rússia juntas. E a China e a Rússia juntas têm uma população quase 8 ou 9 vezes maior do que o Brasil, né? Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado em torcer para o Biden, achando que isso vai mudar alguma coisa na política do deep state americano, que vai mudar alguma coisa nas relações dos Estados Unidos com o Brasil. Eu, particularmente, tenho minhas reservas. Mas nada que justifique uma opção pelo Trump. É também só não, né? Exato, também não. Eu faço sempre a comparação. O que nós faríamos? Vamos pensar juntos aqui, todos nós. O que nós faríamos no segundo turno entre Bolsonaro e Luciano Huck? Você é maldoso, hein, Rogério? Mas me parece, olha, Bolsonaro e Luciano Huck. Donald Trump, mal comparando, Biden e Luciano Huck. Então, eu vou votar no Huck? Eu vou votar no Bolsonaro? Não, eu não vou votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Mas será que eu voto no Huck? Acho difícil também. Então, é uma escolha muito difícil. Agora, vamos falar sobre o Assef. O Assef, eu acho que ainda está muito alinhado com o Bolsonaro. E ele é muito... Ele faz essa coisa da encenação, de mostrar que ele está desequilibrado, de mostrar... Olha, naturalmente, ele é teatral. Ele é teatral no gesto, no olhar, né? Deixa eu só ler, antes de você completar aqui, um trecho da matéria da revista Fórum. Durante o dia, alterna lampejos de euforia com mergulhos em momentos de depressão, nos quais sua verborragia incontida dá lugar a rápidas pausas dramáticas,
quase cênicas para a respiração. Esse é o comportamento do Acef. Ou seja, é como o Jefferson era assim também, né? Deliberadamente cênico. Né? Ele está desequilibrado. Você usou mais uma vez um termo muito apropriado. Outro dia eu falei sobre teatralidade, alguém disse, não, teatralidade é um negócio sério. Então, entendendo, sob o ponto de vista da encenação, o comportamento dele me parece muito caricato. Aquelas entrevistas que ele deu no dia seguinte da prisão do Queiroz, ainda que mostrasse algum grau de pouca capacidade de encadeamento, de exteriorizar alguma coisa que fosse útil para a defesa, por outro lado, me pareceu alguma coisa também calculada no sentido de ele está muito alinhado, ele é o advogado do Bolsonaro. Mesmo que ele não seja formalmente constituído, se você tivesse um jogo, você diz assim, o advogado do Bolsonaro é esse cara, ele é o número do Mas Bolsonaro. você não acha que ele, de fato, está muito pressionado nesse momento? Eu estou vendo o Acef daqui a pouco fugindo para os Estados Unidos, que nem o Weintraub também. Olha, fugindo pode ser. Ele pode dar uma... Fugindo pode até ser, mas eu duvido, nesse momento, isso intuitivamente, conhecendo um pouco da história, porque recentemente também eu, por acaso, acabei em relação a essa coisa, os vasos comunicantes na sociedade aqui em São Paulo, todo mundo acaba... E o referencial que eu tive do Acef é um referencial de alguém que, muito provavelmente pelo histórico familiar, ele vem de uma família, o avô materno dele, aquele prédio no Guarujá, onde estava o Queiroz, segundo a reportagem da Band, foi um dos primeiros prédios de luxo construídos no Guarujá, que foi construído pelo avô dele. Então, ele vem de uma família muito rica, ele vem de uma... Eu não vejo ele, assim, sob o ponto de vista pessoal, desesperado, ir para Miami, esse tipo de coisa, isso aí é a cara do governo Bolsonaro e dos seus aliados. Mas eu não vejo ele com perfil de franco-atirador, de alguém que vai para delação, de alguém que vai para esse tipo de coisa. Acho muito distante. Por mais que ele não seja equilibrado, mas por tudo que eu consegui apurar, ainda que circunstancialmente, as pessoas comentando, esse aqui é fulano, a mãe dele é tal, o avô é não sei quem e tal, era não sei quem, bom, tudo bem. O que eu estou entendendo do Acef é que ele é um cara que está muito ligado ainda ao Bolsonaro, ele deve ter muitas ligações de vários tipos de interesses ainda em curso ou pendentes, ou que linkam esses ramos. Eu acho que pode ir embora, pode, mas eu duvido, e aliás, falando sobre isso, eu duvido que ele vá fazer alguma delação, alguma coisa nesse sentido, pelo menos não agora. E não vejo como candidato futuramente de uma maneira muito expressiva. A Globo, aí eu te pergunto, a Globo, como que apareceu uma advogada no dia seguinte, ou 2 dias depois, dizendo que ela estava com Queiroz na casa e tal. Aí a Globo diz assim, a advogada aparece e contradiz o Acef. Aí eu estava escutando o que a advogada falou, ou a Globo não entendeu nada, porque o que ela estava dizendo, na realidade, ela não estava contradizendo ele. Me parecia uma coisa muito mais plantada, porque ela dizia que ela estava trabalhando para ele lá no escritório. Então, estava legitimando a narrativa de que aquilo ali é o escritório, para evitar problema dele com a OAB. Né? E a Globo dizia, não, ela... E estava preparando o caminho para o discurso que ele fez para a Veja. E não era uma coisa assim opositora em relação ao discurso do Acef. Era uma coisa que estava completamente em consonância. Parecia uma coisa que quase plantada. E a Globo dizia, olha, apareceu alguém para contraditar o Acef. Agora, de novo, voltamos para a entrevista que o Paulo Guedes deu à Folha há um tempo atrás, que eu disse que o jornalista que estava entrevistando não estava entendendo nada da entrevista. Será que a Globo também não entendeu? Ou será que esse acordão e esse Bolsonaro mais versão light aí, 2.0, já estava em curso e eles já estão dando uma aliviada para legitimar a narrativa com esse público que está sedento? Ao mesmo tempo que ele diz que está contradizendo o Acef, ele está pavimentando o caminho para a narrativa do Acef ter algum grau de coerência. Então, eu vejo com preocupação isso. Aliás, eu nunca confiei nas versões... Eu estou como Brizola, quase como Brizola. Nunca confiei nas versões da Rede Globo. A Rede Globo tem versões que atendem os interesses da Rede Globo, não os interesses da população brasileira. Vide o comportamento que ela teve na perseguição ao ex-presidente Lula. E é vergonhoso. Perfeitamente. Rogério Nitablian aqui. Vamos para o último bloco do nosso Conde Anitta. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui antes da gente fazer a última rodada. Cecília Canavese: tem que acabar com os cargos de confiança em administração de postos de saúde e outros nos municípios.
Cláudio Cunha dizendo, estadunidense é estadunidense. Obama, somente em 2016, fez 26.171 bombardeios em 7 países. E aqui, para fechar, Sérgio Luiz Lucena Filho, a democracia hoje é tão somente um mero texto que se encarregam de sepultar. Acabaram com todos os princípios, o princípio da legalidade, igualdade, liberdade, contraditório, isonomia, ampla defesa. Totalmente certo aqui o Sérgio Luiz, né? Quer dizer, a democracia virou uma tarja, uma marca. As pessoas, o próprio Bolsonaro fala em democracia, né? Não, defender a democracia, o exército defender a democracia. Quer dizer, em tese, o próprio papel das Forças Armadas também, ninguém mais sabe o que é, sobretudo no Brasil. Rogério, eu queria trazer um tema. Você pode agregar os outros assuntos, mas eu acho importante você comentar isso, porque eu acho que é aquilo que o Brasil tem de verdade nesse momento, que são as greves agendadas aqui e os entregadores de aplicativo agendaram para 1º de julho, e agora eu estou vendo que os funcionários do metrô de São Paulo também prometem uma greve para 1º de julho. A gente está vendo o descaso absoluto, a incompetência. Não, o governo Bolsonaro é genocida, mas os governos estaduais, você vê que impressionante, a pesquisa da Datafolha mantém o Bolsonaro estável na popularidade e os governos estaduais, todos eles em declínio. Quer dizer, os únicos entes federativos que estão fazendo alguma coisa, mesmo mal e porcamente, como o governo do estado de São Paulo, para conter a pandemia, estão sendo mal avaliados pela população. E eu acho essa pesquisa da Folha por telefone realmente um pouco mandrake. Acho complicado. Eles dizem isso no próprio relatório, dizendo assim, nós fizemos uma nova metodologia para fazer a aferição por telefone, que é diferente da aferição presencial, e enseja cuidados. Então, eles pedem cuidados para lidar com os números. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem que a margem de erro é de 2 pontos. Pesquisa é uma coisa que a gente tem sempre de ter um grão de sal para a gente poder codificar. Agora, queria que você, sobre tudo isso, Rogério, para dar uma amarração, falando sobretudo do trabalhador, né, que está desprotegido, entrando no embate no momento mais dramático da história da economia brasileira e da sociedade brasileira. Como é que você vê esse momento? Aí eu volto para a ideia da democracia formal, quando Bolsonaro fala em democracia, quando determinados atores falam em democracia, uma democracia formal, uma democracia que não é voltada ao interesse da maioria da população. E eu quero aí colocar uma situação que, para mim, está totalmente encadeada, que é a minha releitura, a minha reavaliação da importância das políticas do governo Getúlio no Brasil. Tanto é que no próximo dia 5 a gente vai promover um encontro lá no canal para debater o governo Getúlio sob o ponto de vista da construção do nacionalismo como uma liderança nacional que foi atacada. Porque eu não vejo muita diferença hoje, estudando bastante o tema, do que foi o Lacerda em relação ao Getúlio, do que foi o Merval, ou o Moro, ou uma mistura deles, em relação ao ex-presidente Lula. A grande situação é a seguinte: o trabalhador está sentindo, a crise econômica está chegando cada vez mais forte, havia gordura oriunda de 13 anos de sucesso dos governos Lula e Dilma, essa gordura ela foi sendo consumida, hoje não existe mais. Quando eu digo gordura, porque muita gente tinha poupança, muita gente tinha aluguel, muita gente tinha construído um puxadinho, muita gente tinha comprado um carro novo, tinha pago o financiamento, muita gente tinha comprado uma moto, muita gente tinha, em função do aumento da base de aposentados e pensionistas, conseguido constituir algum grau de estabilidade na administração das suas próprias finanças. Acabou. E é claro, também sejamos justos, a pandemia agudizou todo esse processo. E, mais uma vez, eu vejo uma semelhança com os governos também trabalhistas, não é? do Getúlio, do Jango, e, de certa forma, também, em alguns aspectos, até no próprio Juscelino, que privilegiaram a indústria nacional e o trabalhador brasileiro, foram atacados pelos mesmos interesses e pela mesma elite nacional que foi atacado o governo do PT e que perseguiu o presidente Lula. Então, olha, é tudo muito, muito parecido. Num determinado momento, o apelo é para a fé, naquele momento, principalmente se a gente pegar 64, da Igreja Católica na sua ala conservadora. Tanto que as marchas de 64 eram com Deus e pela família. Depois, em 2016, você tem a apropriação do proselitismo charlatão, que vem, mais uma vez, reforçar e remarcar que os seus valores eram objeto de defesa que se fazia contra
o que seria um avanço, uma agenda cultural ou marxista ou excessivamente liberal nos costumes dos governos populares. Outro engodo são criações que prejudicam o interesse dos trabalhadores. Hoje você toca num ponto essencial: os trabalhadores estão precarizados. Trabalhadores nas entregas dos aplicativos estão precarizados. E esse é um grande nicho, hein? Esse é um grande nicho, porque hoje você tem milhões de brasileiros precarizados, você tem milhões de brasileiros que não são necessariamente iFood ou uberizados, ou enfim, tem tantos aplicativos, mas que precisa ser trabalhado. Nós precisamos conversar com essas pessoas. Eles são milhões, na grande maioria jovens, e há uma disputa muito grande em relação à tentativa de persuadi-los do melhor caminho a seguir. Essa gente que vende promessa que não entrega, diz para eles que eles são empreendedores. E nós temos que ter a capacidade de nos comunicar com eles, mostrando que eles perderam direitos sociais, direitos previdenciários. Eu sempre dizia, se o cara cair da moto, ele vai recorrer a quem? Muitos não sabem, Conde, que se caírem da moto não pode ir para a Caixa. Porque tem aquela cultura do pai que foi para a Caixa, ou dele, ou do irmão que no emprego anterior foi para a Caixa. Tem gente que não sabe, o sujeito não é versado em direitos trabalhistas. Então, essa aproximação, essa conversa com essa gente, que hoje é uma porção expressiva da população brasileira, precisa ser feita de maneira eficaz. Mudou. O trabalhador não é mais o chão de fábrica, não é mais o trabalhador da Massey Ferguson, da Dedini, da Villares, não é mais o trabalhador do Elevadores Atlas, não é mais o trabalhador da Scania, da Volvo, que era a massa trabalhadora da época em que, por exemplo, o presidente Lula alçou voo na questão do conhecimento, da capilaridade em relação à influência política da década de 80. Hoje, quem é a massa trabalhadora? Quem é a Atlas? Quem é a Volks? Quem é a Ford? Hoje é o Uber, é o iFood. Hoje quem é? É o Rappi. São esses precarizados, no sentido pleno do direito trabalhista, a massa a ser conquistada. Nós precisamos, essas almas, mentes e corações precisam ser trabalhadas. Grande Rogério Nitablian, estamos chegando no final, eu preciso encerrar aqui, porque eu vou começar a transmissão do Távola Fim de Tarde, vou levar o seu abraço lá para os nossos queridos Miguel Paiva e Aroeira, convido todo mundo que está aqui nessa transmissão para ir para a transmissão daqui a pouco, aqui mesmo no canal do Conde Távola Fim de Tarde. Rogério, obrigado pela sua explanação sempre brilhante, tá maravilhosa agora a iluminação aí, sempre teve, né? Mas agora está super melhor aí o seu enquadramento, a gente te vê melhor. E vamos nos encontrar mais vezes. Vamos ficar ligado aqui na programação do Anitta, no canal dele, sempre muito rica de conteúdo. Anitta, 30 segundos para você fazer o seu pedido e seu convite aí. Vamos lá. Eu queria convidar todos que não conhecem meu canal no YouTube para se inscreverem no meu canal no YouTube. Também estou no Twitter e no Facebook. Algumas das próximas atrações, encontros, debates no canal, com o Carlito, do canal Questionamentos, deputada Jandira Fegali, deputada Andréa de Jesus, que é deputada estadual pelo PSOL de Minas Gerais, deputada Érica Cocai, de Brasília, do Partido dos Trabalhadores. Olha, muito debate bacana aí, inclusive no domingo, dia 5, um debate sobre o governo Getúlio com Felipe Quintas, que vale a pena, e eu convido todos a que se inscrevam no canal e vamos serrar fileiras. E se inscrevam no canal do companheiro Gustavo Conde. O Conde não pede inscrição para o canal dele? O Conde não pede, eu só fico preocupado com o conteúdo. Eu falei isso hoje, eu só fico preocupado com o conteúdo. Mas tudo bem, eu estou devagarinho ali daqui a pouco. Mas inscrevam-se no meu canal, por favor. Tem agora o Távola, agora os meninos me botaram na linha e a gente fez até um catarse agora para a gente, viu, Anitta? Então, na sequência, a gente vai ter... Manda um abraço para eles, para o Miguel Paiva e para o Renato Aroeira. Gosto muito deles. Com certeza, meu querido. Eles gostam muito de você também. Encerrando aqui, gente. Obrigado. Um beijo para todos vocês. Anitta, vou acompanhar a sua atividade.